Pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Marcos de Geografia, tá? E hoje nós vamos iniciar as nossas aulas online para que possamos dar seguimento no conteúdo e assim que não tenhamos prejuízo devido às limitações que o coronavírus nos impõe. Pessoal, nós vamos seguir partindo da parte que nós paramos na última aula, onde nós demos início ao capítulo 4, Planeta e Transformação. Nós lemos a página 246 e 247. E hoje nós vamos partir para a página 248 em diante. Pessoal, nesse primeiro slide, tá? Nós vamos iniciar aí com a temática da tectônica de placas e deriva continental, onde nessa mensagem, o que nós vamos ter? Que a crosta terrestre é uma grande camada contínua que possui falhas, como se fossem enormes rachaduras, onde podemos imaginar um imenso quebra-cabeça montado. E quando uma peça se junta com a outra, temos os limites das placas. Isso é aquele exemplo que eu dei para vocês do quebra-cabeça, onde cada peça ela pode ser um pedaço, né, uma parte da placa, da tectônica, da crosta, e onde elas se juntam nós temos o limite. Tá, pessoal? Ele fala que o nosso planeta ele é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde as placas elas se juntam, tá? Como se fosse mesmo a junção das peças, e onde ocorre a junção de uma peça com a outra, nós temos o limite. As placas que formam a crosta terrestre estão sempre em movimento, o que gera choque entre elas, resultando em atividades sísmicas e vulcânicas. O que seria isso, pessoal? Eu trouxe o desenho para vocês aqui do nosso planeta, né? Aqui uma atividade vulcânica. No caso, aqui nós temos o vulcão Encone. Aqui nós temos uma fatia do planeta, como se ele estivesse fatiado ao meio. Nós temos porção oceânica, porção continental em verde. E aqui nós temos as camadas internas da Terra, né? Onde nós podemos ver que o quê? As placas elas estão boiando nesta grande porção de magma, né? Por isso é que elas se movimentam. E aí nós temos os terremotos, né, como atividade sísmica, ou maremotos, tá? Tsunamis, e nós temos também a formação de vulcões, que podem ser com cone ou fissurais, que não possuem cone, mas devido à rachadura na crosta, nós temos derramamento de magma. Pessoal, aqui eu trago a vocês o seguinte. As placas tectônicas, elas movimentam-se de algumas formas distintas, tá? E possuem 3 tipos de limites. O convergente, o divergente e o transformante, que possui movimento tangencial. Eu convido vocês, pessoal, a acompanharem comigo na página 249, pois no material é mais fácil de nós observarmos aí devido às ilustrações e às fotos, como é que ocorre cada tipo de limite, cada tipo de movimento, ok? Vamos lá. Então, tipos de limite. Aqui, pessoal, ficou a ordem, eu começo pelo convergente. Já na apostila, ele vai começar pelo divergente. Mas acompanhemos. Convergente, tá? No caso, é o meu primeiro exemplo e vai ser o terceiro exemplo da nossa apostila. Quando uma placa se choca com a outra, produzindo alterações na crosta terrestre. No caso, podem ser cadeias de montanhas ou vulcões. Quando isso ocorre em uma placa continental e uma placa oceânica, resulta então em uma zona de subducção. O que seria isso, pessoal? A zona de subducção ela seria uma área onde, quando uma placa ela se chocou com a outra, e ela soergueu sobre a outra, ela encavalou sobre a outra. Olhem no desenho da página 249, exatamente o terceiro desenho, né, de cima para baixo. Logo onde tem a flecha, tá, tem as duas flechinhas indicando o sentido do movimento, assim como essas que eu trouxe para vocês. E ali nós temos, é possível notar que o que acontece? A placa da esquerda ela se soergueu sobre a placa da direita, ela encavalou na placa da direita. E esta rampa que nós temos, essa parte, essa descida, né, que nós temos aí na junção das duas placas, é a chamada zona de subducção. Aqui no caso, ele vai simbolizar com a flechinha, ele está mostrando exatamente o ponto de subducção. Limite divergente. Quando uma placa se distancia da outra, produzindo alterações na crosta, como a criação de fossas abissais e vales.
Pessoal, fossas abissais seriam imensas rachaduras na crosta. Lembra que eu falei para vocês das dorsais, como nós temos o caso mais próxima, né? Aqui, a dorsal mesoatlântica, né? Que seriam grandes rachaduras, imensas rachaduras na crosta, quando uma placa está se distanciando, né? Se separando da outra placa em sentido oposto, como eu trago para vocês aqui. Na nossa apostila, este é o primeiro desenho e o primeiro exemplo também. Transformante. Limite transformante. Quando o movimento entre as placas é tangencial e resulta na formação de falhas. Pessoal, este limite transformante é quando uma placa ela se move para um lado e a outra placa também ela vai para o outro lado. Neste caso, diferentemente do limite divergente, nós temos as placas se movimentando em sentido tangencial, como se elas estivessem se esfregando. Então, pessoal, o que seria? Esse limite transformante ele vai ocasionar em falhas. Nós não vamos ter um soerguimento de solo e nem a produção de fossas, por exemplo, e nem vales e cadeias de montanhas. Mas nós vamos ter como resultado disso a formação de falhas na crosta. Seguindo adiante, o cientista Alfred Wegener ele criou a teoria da deriva continental. E de acordo com essa teoria, em um tempo remoto, os continentes formavam um único continente, aquele que é muito conhecido por vocês, chamado de Pangeia, como nós já comentamos em sala de aula. E a movimentação da crosta e a sua dinâmica interna provocaram a fragmentação deste território. O que aconteceu? Antigamente é como se os continentes estivessem todos juntos. E como a crosta está sempre em dinâmico, ela está sempre em movimento, né? Sempre em atividade de forma dinâmica, o que acontece? Esses continentes eles foram separados, tá? E aí eles foram passando por evoluções e resultaram no modelo que nós temos hoje, tá? Tanto o modelo dos continentes como a distribuição dos oceanos no planeta. Tá bom, pessoal? Se nós pegarmos aqui na página 251 da nossa apostila, nós vamos ver que tem 3 exemplos. A Pangeia, a Laurásia e o mundo moderno. Tá bom? Isso serve então, pessoal, ele também aqui traz uma descrição do cientista que fez esse estudo. Então, essa deriva continental, né, essa teoria da deriva continental, o que seria? Seria, então, essa única formação que nós tínhamos antigamente, chamada de Pangeia, e que devido à dinâmica das placas, né, a dinâmica da crosta terrestre, esses continentes se separaram e resultaram, né, logo após, durante muito tempo de processos evolutivos, nós tivemos como resultado esta formação clássica do nosso planeta que todos nós conhecemos. Tá certo, pessoal? Eu me disponho para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Podem, agora que tem o grupo da classe, podem me mandar mensagem no WhatsApp, assim como podem me procurar também na escola, que eles entram em contato comigo. E eu peço para vocês irem dando uma olhada nos exercícios, para quem conseguir resolver os exercícios que trabalhem até esta parte da temática que nós vimos até aqui, porque eu vou dividir, né, todo esse capítulo, e eu acho que em 2 vídeos, para não ficar muito cansativo e extenso os vídeos que nós vamos fazer. Então esse vídeo vai ser a parte 1 e logo após nós vamos ter a parte 2, que vai ser o segmento, a sequência do nosso capítulo. Tá certo, pessoal? Trabalhando assim os respectivos módulos, né, que subsequentes. Então eu espero que todos vocês tenham gostado e novamente ressalto que me disponho para solucionar qualquer tipo de dúvida. Um grande abraço para vocês.